Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cultura Bíblica, onde a gente procura tentar entender um pouquinho da cultura do Antigo Oriente Médio para iluminar o nosso entendimento da Bíblia Hebraica. Muito bem, hoje nós temos a segunda parte, então, do Cultura Bíblica especial sobre pão ázimo. E hoje, então, nós vamos falar sobre o fato de que na festa dos ázimos, o pão ázimo, ele é chamado biblicamente de pão da aflição. Em algumas traduções você encontra pão da miséria, né? Essa ideia realmente de sofrimento, de penúria, né? E por que que isso acontece? Muito bem, primeira coisa que nós temos que entender é que o pão ázimo, né, nos tempos bíblicos, muito provavelmente nessa época da festividade dos ázimos, né, ele seria feito de cevada, né? A gente não está muito acostumado a pão de cevada aqui no Brasil, né? Mas por que que o pão era feito de cevada? Porque a cevada no Oriente Médio ela cresce feito grama, feito erva daninha em tudo quanto é lugar. Então é um grão bastante corriqueiro. Ele é muito mais raro, por exemplo, do que o trigo, né? O trigo não cresce em tanta abundância naquela região quanto a cevada. E por causa disso, a cevada ela era utilizada então por animais e por pessoas mais pobres, né? Então, se você não tinha condições de ter muitos grãos de trigo estocados, ou se você não tinha terras abundantes, provavelmente o seu alimento do dia a dia seria a cevada. E a cevada era o primeiro grão a crescer na primavera, né? Tanto é que a gente tem registros, né, de que o ano começava, um dos elementos utilizados era justamente observar se o grão da cevada estava maduro o suficiente para eles poderem fazer uma festa de colheita, não é verdade? Então, era o primeiro grão da primavera, por quê? Porque o trigo, além de ser um grão mais nobre, ele é um grão mais tardio, ele dá mais para o fim da primavera no Oriente Médio, ao passo que a cevada ela nasce antes. Então, esse é o primeiro elemento, o pão das massas, né? O pão da aflição, de fato, ele era muito provavelmente feito de cevada, né? E a outra coisa é que a gente tem, né, na Bíblia relatos, né, de pães e de bolos, né, utilizando o quê? Utilizando azeite, utilizando mel, utilizando frutas, né? E isso as pessoas que tinham mais recursos faziam, né? A massa dos grãos que eram utilizados ali, né, nessa época da colheita, né, eles eram misturados a essas coisas, eles eram carboidrato básico e aí agregava-se, né, por exemplo, o mel para adoçar, ou frutas, ou então um azeite, um óleo, né, mais especial para poder dar um sabor diferenciado. E as pessoas mais humildes muitas vezes não tinham isso, não tinham esses elementos que são elementos evidentemente mais caros. E frequentemente o pão deles, né, principalmente numa época de maior escassez, era exatamente o pão que não tinha nada, né, além da cevada, da farinha de cevada e da água, né? Então, quando se fala de pão da aflição, normalmente se estava falando disso. A Bíblia não diz que tem que ser de cevada, né? Apenas deixando claro, né, para aqueles que entendem, né, que praticam, né, a festa dos ázimos nos dias atuais, a Bíblia não diz, olha, é obrigatoriamente de cevada. Apenas estamos trazendo como uma curiosidade de que muito provavelmente o era, né? Mas a questão de não ter nenhum outro tipo de complemento, isso acaba você encontrando hoje, por exemplo, dentro do judaísmo. Isso se mantém, né? Então, para você entender, né, o que era esse pão da aflição, quando se fala disso, né, era exatamente esse tipo de alimento. E é interessante, né, porque numa festividade as pessoas comiam esse tipo de pão, né? E a ideia era justamente nivelar todo mundo, dizer, olha, você pode até ter pessoas que hoje são mais abastadas, outras que são menos, né? Mas todos viemos de uma mesma origem humilde. E isso é muito importante para que a gente não esqueça de onde a gente veio, não esqueça daquilo que nos une e também não esqueça, né, de que nós somos um só povo com também as classes menos favorecidas. E isso nos leva então a uma reflexão que é bastante pertinente aí para essa época, né? Esse pão da aflição era uma forma de se tomar contato com o sofrimento das camadas menos afortunadas, né? Ou de lembrar do sofrimento dos nossos antepassados para que a gente justamente
não acabe deixando de lado a empatia. Então, a gente deve refletir e se perguntar o que é que nós fazemos nos dias de hoje para tomar contato com o sofrimento dos menos afortunados. Senão, o mero ato de uma celebração da Páscoa, do Pessah, né, acaba virando um ato de religiosidade e a própria Bíblia hebraica, né, nos profetas, fala que esse não é o espírito da coisa. Né? Então, não vamos nos esquecer, né, da cultura bíblica, porque ela também nos ajuda a entender a mensagem e o espírito da coisa daquilo que estava sendo feito. Então, pense nisso. O que você pode fazer para tomar contato? Por que para tomar contato? Porque quando você toma contato e você entende a realidade, né, e infelizmente cada vez mais as pessoas se isolam da realidade, mas quando você toma contato com a realidade, é praticamente impossível você ficar indiferente. Né? E o Eterno tem muito apreço pela causa dos menos afortunados. Bem, aqui está a bibliografia, a mesma do episódio anterior. Se você gosta dos nossos materiais, você pode recebê-los através desse link, www.monoteísta.org/canais. Aí tem todos os canais, WhatsApp, Telegram, Facebook, onde a gente divulga os nossos materiais. E se você gosta do nosso material e deseja nos apoiar para que nós possamos fazer cada vez mais vídeos sempre fundamentados num estudo acadêmico e não em dogmas religiosos, você pode nos ajudar através desse e-mail, universomonoteísta@gmail.com, é o meu e-mail de contato e também a nossa chave do Pix. Muito obrigado e até o próximo episódio de Cultura Bíblica.